Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título A Segunda Vinda de Cristo, o Arrebatamento da Igreja. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 4 assuntos, e o primeiro deles será: as Escrituras dão testemunho sobre a segunda vinda do Senhor. Em segundo lugar, vamos falar sobre os sinais da sua vinda. Em terceiro lugar, vamos falar sobre o que é o arrebatamento da igreja. E em quarto e último lugar, vamos falar sobre mortos e vivos surgindo para uma nova vida. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus será o mais extraordinário acontecimento a ser contemplado pelos homens, sendo também o próximo evento profético a acontecer na história da Igreja. Será a segunda revolução espiritual, que marcará o início da volta de Cristo a esta terra e iniciará efetivamente a consumação dos acontecimentos preditos na Bíblia Sagrada, quanto à doutrina da escatologia, as últimas coisas, que só terão sentido e só poderão ser desencadeados com a volta de Jesus. Nesta lição, veremos como se dará o arrebatamento da gloriosa Igreja do Senhor Jesus. Item número 1 da lição: as Escrituras dão testemunho sobre a segunda vinda do Senhor. E nós vamos começar definindo o que é parúsia. Parúsia é uma palavra grega que denota aparecimento, chegada, presença ou vinda, que em nosso contexto significa o advento da segunda vinda de Cristo ao planeta Terra, profetizado por Ele mesmo, pelos apóstolos e pelos profetas. Mas qual é a importância da segunda vinda de Cristo? A volta de Cristo a esta terra iniciará efetivamente a consumação dos acontecimentos preditos na Bíblia Sagrada, quanto à doutrina da escatologia, que só terão sentido e só poderão ser desencadeados com a volta de Jesus. A segunda vinda de Cristo é tratada na Bíblia como um fato essencial e importante para o destino da humanidade, pois é mencionado 321 vezes em 23 dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. A anunciação da segunda vinda de Cristo. Enoque, o servo do Senhor, o sétimo depois de Adão, foi o primeiro pastor a profetizar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus, com o objetivo de exercer o seu juízo sobre todos os homens. Judas, versículo 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Jesus, o Filho de Deus, nunca fez qualquer menção ao episódio de seu nascimento, nem tampouco falou de seu período de infância e adolescência, nem da sua vida particular em si, mas mencionava sempre sobre sua missão de salvação e inúmeras vezes sobre a sua segunda vinda a este mundo, chamado planeta Terra. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no seu capítulo 14, versículos 1 ao 3, diz o seguinte: não se turbe o vosso coração.
Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. 2 anjos do Senhor, por ocasião da ascensão de Jesus ao céu em seu corpo ressurreto, mencionaram que Jesus voltaria da mesma forma que eles o viram subir. Este foi outro momento da anunciação da segunda vinda de Cristo. Outro momento foi o apóstolo Paulo, que por diversas vezes anuncia a segunda vinda de Cristo. Isso ele confirmou na primeira carta aos Coríntios, em uma das passagens, capítulo 4, versículo 5, que diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O apóstolo João também fala sobre a segunda vinda de Jesus. Outro que falou sobre a volta de Jesus foi o escritor da Epístola aos Hebreus, onde ele afirma sobre a primeira vinda de Jesus e sua missão, e na sequência sobre a segunda vinda de Jesus a este planeta Terra. Isto está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, que diz o seguinte: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. No Evangelho de Cristo, segundo Lucas, em seu capítulo de número 21, segundo Mateus, em seu capítulo de número 24, e segundo Marcos, no capítulo de número 3, estes evangelistas registram a vinda de Jesus pela segunda vez. Considere-se que a segunda vinda de Cristo é a mensagem mais anunciada pelo Espírito Santo a todos nós, se configurando como um evento fundamental para o cristianismo, confirmando o Evangelho de Cristo como sendo superior e a verdade absoluta. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 14, versículo 6, diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, isto mostra esta superioridade e esta verdade absoluta do cristianismo. Os 2 atos da segunda vinda de Cristo. O primeiro ato da segunda vinda de Cristo, no primeiro ato ou primeira fase da volta de Cristo, a qual conhecemos como o arrebatamento, se dará antes da grande tribulação e pode acontecer a qualquer momento. Consiste na retirada brusca da igreja do Senhor Jesus da terra para o céu, onde Cristo ficará nos ares, céu celeste, aguardando o encontro com todos os salvos de todas as épocas, onde os mortos em Cristo ressuscitarão num corpo glorificado e os vivos serão transformados também para um corpo glorificado, e num piscar de olhos, juntos, subirão ao encontro de Jesus e ascenderão ao céu, morada do Senhor, para a eternidade com Cristo. No segundo ato da segunda vinda, ou na segunda fase da volta de Cristo, a qual conhecemos como a manifestação gloriosa de Jesus, se dará no término da grande tribulação.
Consiste na volta de Cristo com a sua igreja à terra, para julgar as nações, destruir o império satânico, destronando Satanás, o anticristo e o falso profeta da governança do mundo, para estabelecer o reino de Cristo por 1000 anos na terra. Portanto, a segunda vinda de Cristo está dividida em 2 atos ou 2 fases. A primeira fase, onde ele vai arrebatar a igreja. Ele espera a igreja nos ares, ao encontro. A igreja será, os mortos em Cristo ressuscitarão no corpo glorioso, e os que estiverem vivos fisicamente terão seus corpos transformados para um corpo glorioso, e aí ascenderão aos céus ao encontro de Cristo. Na segunda fase, Cristo volta já com a sua igreja. Depois da grande tribulação, arrebatamento antes da grande tribulação, a manifestação gloriosa de Cristo com a sua igreja depois da grande tribulação. E assim estará sacramentada esta segunda vinda de Cristo em 2 fases. Vamos passar agora a estudar o item número 2 da lição, que fala sobre os sinais da vinda de Cristo. Nós já podemos começar a trabalhar exatamente, ou ler o capítulo de número 24 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, onde lá há um sucinto relato destes sinais. E nós vamos começar a estudar, a ler do versículo 1 até o versículo 14. E depois faremos algumas considerações sobre esta leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram deles discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Os sinais que indicam a proximidade do primeiro ato da segunda vinda de Cristo foi anunciado por Jesus no Monte das Oliveiras, como nós fizemos aqui a leitura do capítulo 24 do Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus. E para uma explicação bem didática, nós vamos separar esses sinais em 4 conjuntos, ou 4 tipos de sinais. Primeiro, nós vamos falar sobre sinais espirituais. Depois, nós vamos falar sobre sinais morais. Depois, nós vamos falar sobre sinais na natureza criada. E, por último, falaremos nos sinais na política e na ciência humana, que estarão presentes
indicando que está muito próximo a vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Bom, quanto aos sinais espirituais, nós podemos mencionar, segundo a leitura, que haverá falsos cristos. Isso quer dizer que muitos homens vão se manifestar dizendo ser o próprio Cristo. Outro sinal espiritual, perseguição aos cristãos. Os cristãos em todo o mundo sofrerão uma ferrenha perseguição, até o ponto de serem assassinados. Outro sinal espiritual, falsos profetas. Muitos homens vestidos da condição de líderes da igreja deturparão o ensino do Evangelho de Cristo com falsos ensinamentos ou assuntos que nada têm a ver com o Evangelho de Cristo, colocando fogo estranho no altar do Senhor. Haverá também a pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo como um sinal espiritual. Pela ação evangelística da Igreja de Cristo e aliada aos avanços tecnológicos de comunicação de massa, rádio, TV, internet, o Evangelho de Cristo chegará aos ouvidos de todos os habitantes da terra. E então Jesus voltará. Haverá também como sinal espiritual a apostasia. O mundo estabelecerá uma plataforma de governo mundial para a vinda do anticristo, favorecendo uma grande apostasia, isto é, uma grande renegação e abandono da fé por parte dos homens para abraçar esta doutrina diabólica do anticristo. E como último sinal mencionado, a doutrina de demônios. Significa que as doutrinas demoníacas serão cada vez mais propagadas no seio da humanidade. E o que nós estamos a observar hoje na sociedade humana mundial? Exatamente todos estes sinais. Falsos cristos, perseguição aos cristãos, falsos profetas, a pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo está sendo anunciada, a apostasia da fé e a doutrina de demônios. Temos também sinais morais que indicam a volta de Cristo. E o primeiro deles é a degradação total das relações sociais. A sociedade humana estará numa condição total de depravação das relações sociais, sem respeito mútuo, traições, ódios e escândalos horripilantes. Haverá também como sinal moral multiplicação das iniquidades. Nos últimos dias, a sociedade humana estará numa condição total de depravação moral, de fazer inveja à sociedade de Sodoma e de Gomorra. Haverá também como sinal moral a falta de amor. Por conta da deterioração das relações sociais e morais entre os homens, o amor perderá espaço. Os homens não serão mais sensíveis às necessidades do próximo. Portanto, e o que nós estamos a contemplar na sociedade mundial de hoje, com relação aos sinais morais? Degradação total das relações, multiplicação das iniquidades e falta de amor. Como sinais da natureza criada, nós teremos fomes. O homem tem degradado a terra, destruindo aos poucos, provocando um desequilíbrio ecológico que influenciará na força da terra para produzir alimentos, e a partir deste contexto virá a intensificação da fome. Outro sinal com relação à natureza e também, no caso da natureza criada, são as pestes e epidemias. A população mundial, em sendo mal alimentada e sem as políticas de governo no trato da saúde do povo, ensejará o aumento de epidemias e pestes. Outro sinal, terremotos. Os terremotos, maremotos e erupções vulcânicas no planeta Terra são cada vez mais frequentes e de maior magnitude.
Outro sinal da natureza que indica a volta de Cristo são os sinais do céu e coisas espantosas. Não podemos assegurar quais são estes sinais do céu ou as coisas espantosas. Porém, a Bíblia Sagrada menciona que para a volta de Jesus se ouvirá a voz do arcanjo no céu e ressoar da trombeta angelical, atravessando o céu, anunciando a volta de Jesus. Portanto, quanto aos sinais na natureza, nós temos, no caso, fomes, pestes e epidemias, terremotos, sinais do céu e coisas espantosas. Como sinais na política e na ciência humana, haverá guerras e revoluções. Os líderes de governo têm resolvido seus conflitos cada vez se utilizando da força militar. Através de sangrentas guerras que ceifam as vidas de inocentes sem se importar com qualquer consequência destrutiva da humanidade. Haverá conflitos entre nações. A Organização das Nações Unidas, ONU, que congregam mais de 150 países, não consegue, por meios diplomáticos, eliminar os conflitos de ordem política, econômica, social, religiosa das nações. É cada vez mais notória as diferenças políticas, econômicas, sociais, religiosas entre as nações geradoras de conflitos. Como sinal na política e na ciência humana, a Bíblia diz que haverá desenvolvimento da ciência. A ciência, ao longo dos anos, e cada vez mais em períodos de tempo menores, vem se desenvolvendo de forma avassaladora, com modernas tecnologias inimagináveis de serem concebidas e utilizadas no presente século. Portanto, estes são os sinais que nós contemplamos bem presentes na sociedade mundial. E por isso, tudo está a indicar que está muito próximo a volta de Cristo a este planeta. Estão cada vez mais notórios e intensificados a manifestação destes sinais que nós mencionamos nos registros bíblicos, o que nos indica que a segunda vinda do Senhor Jesus está muito próxima. E enfatizo, está muito próxima a volta do Senhor Jesus. E nós devemos estar preparados, com corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a volta do Senhor. Passando para o item 3 da lição, vamos falar agora um pouco sobre arrebatamento. E o que é arrebatamento da igreja? Vamos definir biblicamente o arrebatamento dizendo que ela é oriunda da palavra latina raptus e do verbo grego harpazo, cujo significado é retirar algo com rapidez e de forma inesperada, e também de forma sobrenatural. Os verdadeiros cristãos, retirar esses verdadeiros cristãos do planeta Terra, que serão transportados para as regiões celestiais, onde uniciam eterna e plenamente com o Senhor Jesus. Qual é o tempo do arrebatamento? O arrebatamento dos salvos em Cristo Jesus ocorrerá antes da grande tribulação, em dia e hora que não sabemos. Só Deus sabe, porém devemos vigiar e orar, enquanto esperamos a segunda vinda do Senhor. Apesar de não sabermos nem o tempo e nem a hora da segunda vinda de Cristo, o Senhor Jesus mencionou todos os sinais que nós falamos para a proximidade de sua volta. E vou agora aqui repetir, tais como o aparecimento de falsos crentes, cristos, melhor dizendo, perseguição aos cristãos, falsos profetas, pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo, apostasia da fé, ensino da doutrina de demônios, degradação total das relações sociais, multiplicação das iniquidades, falta de amor, fomes, pestes e epidemias, terremotos, sinais no céu e coisas espantosas, guerras e revoluções, conflito entre as nações e desenvolvimento da ciência. Logo, devemos estar atentos aos acontecimentos de nosso tempo, tendo cuidado de realizar
uma leitura dos fatos com um olhar crítico e apurado com relação à proximidade da vinda de Jesus. Especialmente hoje, onde nós temos pessoas que não acreditam na volta de Cristo. A grande esperança do arrebatamento. Segundo estudiosos da Palavra de Deus, existem pelo menos 300 referências bíblicas para o evento do arrebatamento, se consolidando como um tema importante que deve ser visto por nós cristãos como a nossa grande esperança. Pelo menos 3 motivações quanto ao arrebatamento nos traz segurança. Ou seja, pelo menos essas 3 motivações com relação ao arrebatamento nos deve trazer para nós, cristãos, não pavor, nem medo, mas segurança, consolação e alegria. Ou seja, na realidade, nós devemos sim dizer que o arrebatamento ele vai trazer para nós a segurança de que não passaremos pelos nefastos acontecimentos da grande tribulação e estaremos com o Senhor Jesus. Ou seja, vai nos proporcionar essa consolação de que um dia nós vamos reencontrar e rever os nossos entes queridos que já foram. O arrebatamento vai consolidar também de forma pragmática a nossa salvação. O arrebatamento é a confirmação da nossa salvação na prática. Mas vamos ver na Bíblia algumas provas práticas desse arrebatamento. Aliás, vou apenas mencionar. Conforme registros bíblicos, 2 grandes profetas, Enoque e Elias, por viver uma vida de fé e comunhão com Deus, passaram pela inefável experiência do arrebatamento. E isto é, foram capturados vivos para viver no céu com Cristo, configurando a prova material que o arrebatamento dos salvos em Jesus Cristo não é utópico. E é absolutamente certo que este evento vai ocorrer. O próprio apóstolo Paulo narrou, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 6, uma experiência pessoal, que nos indica o processo do arrebatamento, onde ele não sabe se do corpo ou fora do corpo foi arrebatado ao terceiro céu, que nós conhecemos como paraíso, e ouviu palavras inefáveis que não é lícito falar aos homens. Precisamos crer que Jesus realmente virá em breve buscar a sua igreja e que devemos estar preparados para este glorioso evento predito por Jesus pelos anjos e pelos apóstolos. Passando para o último item da lição, vamos falar sobre mortos e vivos surgindo para uma nova vida, já que nós falamos no início da aula. Mas vamos falar agora de forma mais sucinta, ou melhor dizendo, de forma mais superficial. O apóstolo Paulo, devido às grandes dúvidas suscitadas pelos cristãos da igreja de Tessalônica e também pela igreja de Corinto, lançou em suas respectivas cartas a estas igrejas exaustivas explicações e ensinamentos revelados sobre a condição dos mortos e vivos fisicamente no que tange aos acontecimentos por ocasião do arrebatamento, aos quais nós vamos passar a mencionar neste momento. Isso está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 13 ao 18, que diz o seguinte. Vamos fazer aqui uma rápida leitura desta passagem bíblica que diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo também fala sobre esta questão do arrebatamento, quando ele diz a partir do versículo 50, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 54, o seguinte: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Portanto, aqui há uma cronologia do arrebatamento. Em primeiro lugar, na primeira passagem da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18, que nós lemos, o apóstolo Paulo fala sobre a questão da situação dos mortos. Ele nos adverte para nós não sermos ignorantes com respeito ao que acontecerá com os mortos salvos em Cristo, para que nós não estejamos tristes como os vivos sem Cristo, que morrerão sem esperança e sem saber para onde irão. Depois ele fala da promessa da ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo nos diz que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então da mesma forma, Deus Pai, através do Senhor Jesus, ressuscitará os mortos salvos em Cristo, para viver eternamente com Ele. Depois ele fala da primeira revelação sobre os vivos salvos em Cristo, que terão seus corpos transformados para um corpo glorioso. Ele fala também sobre sinais celestiais e o retorno de Cristo, que nós já falamos. No caso aqui, ele menciona o som ressonante das trombetas. Depois ele faz uma segunda revelação sobre os vivos salvos em Cristo, que irão se encontrar com o Senhor Jesus após a ressurreição dos mortos. Ou seja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, pois nós, com corpos glorificados, nos juntaremos a eles e então iremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. E, em último lugar, ele fala sobre a certeza e a segurança da salvação. Já na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 54, ele diz que os herdeiros do reino, ele menciona que os impuros de coração não podem herdar o reino de Deus. Tem que ser puro de coração. Ele fala também sobre a questão de que isto é um mistério, que muita gente não compreende. Em terceiro lugar, ele fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, da mesma forma que ele falou lá na primeira carta aos Tessalonicenses. E depois da transformação dos vivos, salvos em Cristo. E a nossa vitória sobre a morte, né? O apóstolo Paulo registra que os mortos em Cristo vencerão a morte, ressuscitando. E os vivos, salvos em Cristo, não passarão pela sepultura, tal qual Enoque, Elias. E assim todos nós, a igreja do Senhor Jesus, iremos viver eternamente na presença do Senhor. A morte foi tragada pela vitória, desde a ressurreição de Jesus. E, portanto, nós temos que observar neste instante a nossa condição moral e espiritual antes do arrebatamento. Nós cristãos autênticos devemos nos preparar para a segunda vinda de Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, vigiando de forma permanente o que significa manter a nossa cidadania ou a nossa conduta moral de forma irrepreensível, viver uma vida espiritual autêntica, verdadeira, sem remendos de religiosidade, ser genuíno, proclamar sempre a verdade e demonstrar inteira fidelidade ao Senhor Jesus, nos santificando para sermos santos e salvos. Estas condições são importantes para nos manter apercebidos sobre este retorno de Cristo, num estado de discernimento, diligência e de extrema prudência. Nós cristãos devemos esperar o retorno de Cristo segundo o seguinte estado moral e espiritual. Primeiro, amar sua vinda. Em segundo lugar,
estar em santidade, ou no estado de santidade, ter uma vida irrepreensível como terceiro ponto. Em quarto lugar, esperar Cristo com paciência. E em quinto lugar, esperar o Senhor em permanente vigilância. A verdade é que a nossa vida depois do arrebatamento, quando então vamos passar pelo tribunal de Cristo e nós seremos galardoados pelas boas obras e pelas bodas do Cordeiro, a grande festa, no caso, as bodas do Cordeiro, então nós estaremos num estado eterno, num corpo glorioso igual ao de Jesus, sem limitação de espaço, de tempo, sem dores, sem doenças, sem sofrimentos, sem injustiças e sem pecados. Viveremos em visível, plena comunhão e adoração com o nosso Deus em amor e justiça. Concluindo a aula de hoje, o arrebatamento é algo que está reservado somente aos salvos em Cristo. Bilhões de pessoas vivas, salvas em Jesus no presente tempo, dos quatro cantos da terra, serão transformados para terem corpos imortais. E um incontável número de pessoas mortas em Cristo, de todas as épocas e de todas as partes do mundo, ressuscitarão em corpos glorificados e simultaneamente, num piscar de olhos, serão elevados para um encontro muito especial nos ares com o Senhor Jesus, para viverem eternamente com Ele. Bênçãos espirituais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir. Shalom Adonai.